Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo porque um aluno me perguntou como que ele pode fazer uma vegetação pendente, saindo do teto. Então, primeira coisa, como sempre, testar as cores. Então, eu vou usar essas 4 cores, mais a caneta 04, a 01 eu já usei para fazer o desenho, e mais esse lápis branco, que é um tipo Conte Paris. Quem não tiver, pode usar o guache branco, que também fica bom. E mais essa caneta vermelha para fazer uma vegetação colorida, ok? Então vamos lá. Então aqui é a vegetação que cai do teto em linhas e está em perspectiva, então vai diminuindo para cá, ok? Então a gente vai começar. Eu não vou marcar nada com o nanquim antes. Eu vou marcar depois. Com a ponta grossa, ó, vou trabalhando de batidinha. Que eu, na verdade, eu já expliquei isso para vocês. Então, vou até aqui o limite, que é aqui, a linha que eu marquei com o lápis. Se quiser fazer mais perto, pode fazer. Depois aqui, ele tem um trabalho, uma cortina, alguma coisa. Então, eu sugiro fazer primeiro a vegetação, depois fazer o trabalho de nanquim. Por quê? Porque senão vai ficar... A caneta de cor é transparente, então vai ficar feio. Não vai ficar legal, porque vai aparecer muitas linhas de nanquim. Então, vai chegando aqui no fim e vai deixando mais fininha o raminho, né, de vegetação. Então, primeiro eu vou usar essa cor de verde e depois os tons mais escuros. Eu sempre começo pelos mais claros. Tá vendo como aparece aqui? Não fica tão interessante. Por isso que eu colocaria o nanquim depois que vocês fizerem a vegetação. Eu tô trabalhando de batidinha, riscando assim meio na diagonal. Agora eu vou seguir para a segunda tonalidade. Vou concentrar mais de um lado do que de outro. Então, vou sempre distribuindo de uma maneira heterogênea e não homogênea, para ficar bem desigual mesmo. Vou usar um outro tom. Saindo um pouquinho fora para ficar mais heterogêneo. E agora eu vou usar a mais escura. Gosto mais de usar a ponta grossa.
Então, vocês podem fazer esse tipo de vegetação também com jardim vertical, que está usando muito. Então, vocês podem também usar essa mesma técnica. Depois, se precisar, eu retomo, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho do vermelho. Como se fosse uma vegetação, tivesse algumas florzinhas. E agora eu vou usar o nanquim 04. Eu vou fazer alguma coisa assim. Eu já dei esse exercício também. Claro que não desse tamanho, vou fazer pequenininho. Depois, para usar o lápis de cor branco ou o guache branco, é interessante deixar secar uns 20 minutos. Porque quando você passa o guache, a cor vai subir que está embaixo. Então é bom sempre deixar secar. Pois, se eu quiser, posso colocar mais alguns detalhes escuros. E agora eu vou usar ou o guache branco ou o Conté, para dar alguns brilhos. Também estou trabalhando de batidinha, como se fosse uma luz batendo aqui na vegetação. Vou colocar um pouquinho. Você vai olhando onde falta coisa. Imagina que você não gostou desse branco, não tem problema, ó. Pega a borracha, apaga de leve, tá? Vou usar um pouco de nanquim 05, mas se não tiver, pode usar o 04 novamente.
Tô pondo assim em volta do branco para valorizar o branco. Por quê? Se eu coloco um escuro próximo do branco, vai realçar. Aqui em cima vai estar mais cheinho. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Tá bom? Então, tá respondida a dúvida do aluno.